Chegamos hoje à terceira pregação da nossa série, chamada Resgate, Reflexões no livro de Ruth. Na primeira semana nós falamos no capítulo 1, versos 1 a 5, e a gente abordou todo o contexto geral, o que estava acontecendo naquele período, porque é importante nós estarmos situados em que momento histórico o livro foi escrito, por que isso é importante para nós. Portanto, se você não esteve aqui nos 2 primeiros domingos, eu recomendo que você assista a pregação ou no nosso aplicativo. Falar nisso, você pode baixar o nosso aplicativo, caso você ainda não tenha, CB Macaé, ou você pode assistir pelo nosso canal do YouTube, para que você tenha algumas informações que são extremamente importantes à medida que a gente for caminhando por todo o livro de Ruth. Mas antes da gente abrir no texto de hoje, eu queria começar te fazendo uma pergunta para que você pensasse algo comigo aqui. É uma pergunta muito simples. Você é uma pessoa de sorte? Você se considera uma pessoa sortuda? Daquelas pessoas que colecionam histórias sobre achar dinheiro na rua e essas coisas assim, de tropeçar na rua e de repente olhar e falar, caramba, um iPhone, pega e bota no bolso. Ou escorrega em 3 notas de 200 assim no caminho. Aliás, eu nem vi essa nota, não sei se vocês já viram, não tive o privilégio de ver. Para mim ela é tão rara quanto aquela nota de 10 de plástico, que a gente não vê mais, mas aquela eu ainda vi algumas, ainda de 200 não. Você é esse tipo de pessoa que consegue ver nota de 200, achar na rua, encontrar objetos, esse tipo de sorte que as pessoas costumam ter? Se você é, depois no final você me explica como que isso funciona, porque eu sou o contrário. Eu nunca achei nada na rua. Eu sempre perdi as coisas. Já perdi celular, alguns. Já perdi óculos, perdi chave e perdi outros objetos que eu nem sei que eu perdi, que não me fizeram falta até hoje, mas eu tenho certeza que eu perdi também. Mesmo naquelas situações que as pessoas tentam fazer, meio que forçar a sorte a te ajudar, ainda assim ela não me encontra. Tem, sei lá, aquelas festas de empresa, 31 funcionários, as pessoas compram 30 brindes para sorteio, eu sou essa pessoa que não vai ser sorteada, eu sou aquele cara que quem me tirou no amigo oculto faltava aula na escola, é esse tipo de gente que meu nome é Sávio, eu sou a CBM e eu estou desabafando com você aqui hoje à noite. Eu só fui sorteado uma vez, numa tripulação de 156 pessoas no navio, eu até fui consultar a quantidade de gente. Sortearam uma pessoa para fazer exame antidoping e esse cara fui eu. Tiraram um pouco de cabelo lá, e tem uns irmãos aí que eu acho que tiraram mais, fizeram bastante antidoping por aí, mas foi o único sorteio que eu me lembro de ter vencido. Não estou falando isso para que você sinta pena de mim, se quiser sentir, pode sentir também, não tenho crise com isso, mas eu queria propor, a partir dessa conversa, uma reflexão filosófica e teológica. Aí você está achando que eu estou maluco, né? Começo falando sobre sorte, achar coisa na rua e pensar em teologia a partir disso, mas eu queria que você pensasse o seguinte: será que essas questões elas estão relacionadas à sorte mesmo? Será que tem pessoas que têm realmente essa ligação, ou com o mundo espiritual, ou com qualquer outra coisa, mas será que isso está relacionado à sorte? Será que tudo o que acontece na nossa vida é fruto do acaso? É óbvio que todas essas questões que eu citei, elas são pequenas, todos esses exemplos, eles parecem até irrelevantes, mas é interessante a gente pensar a partir desse prisma. Será que essa sorte existe? Será que existe esse favorecimento aleatório que alcança algumas pessoas e não alcança outras pessoas? Nós vivemos numa cultura hoje, irmãos, que quer desconsiderar a possibilidade de haver um Deus soberano. As pessoas não conseguem crer ou não querem crer que há alguém que tem as rédeas da história nas mãos, que tem o controle da história nas mãos, porque isso, em certo sentido, parece ferir o nosso senso de protagonismo. Isso parece ferir aquela ideia de que cada um de nós escreve a sua própria história, cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Já ouviram isso em algum lugar?
Só que essa mesma geração que desconsidera a possibilidade de haver um Deus que é soberano, que governa sobre todas as coisas, que reina sobre todas as coisas, essa mesma geração acredita em signo. Que se eu nasci em determinado dia, de determinado mês, os caminhos vão se abrir para mim, afinal de contas eu sou um aquariano raiz, com ascendente em sei lá o quê, e o que mais me assusta é gente que se diz cristã, acreditando, proferindo e pior, colocando na bio do Instagram esse tipo de informação. Cristão reformado, embaixo, libriano, que sentido que isso faz? Pelo amor de Deus, a gente não consegue crer que há um Deus soberano, que há alguém que tem o controle da história nas suas mãos, mas ao mesmo tempo a gente se apega a esses detalhes místicos e atribui a nossa sorte, a nossa caminhada e coisas que acontecem na nossa vida a essas questões. Eu até orei, mas se eu não fosse de Capricórnio, isso não tinha acontecido na minha... Deus até me ouve, porque, enfim, e eu acho que esse negócio de signo, acho que eu já contei aqui uma vez que eu fui levar a Camila em algum lugar, e eu fiquei com a Manuela do lado de fora, e aí chegou uma mulher que estava atendendo o Camila, acho que foi dentista, sei lá, alguma coisa assim. Aí ela me falou assim, nossa, que menina simpática e tal, qual o signo dela? Aí eu falei assim, não sei. Bem simpático, né? Deu vontade de falar dinossauro. Já viram esse meme? Você fala assim, dinossauro, a pessoa fala, mas esse não existe. Você fala, mas nenhum existe. A verdade é essa. Eu falei, não sei. Aí ela foi lá para dentro e comentou com Camila assim, falou, nossa, seu marido é fechado, né? Ele é de aquário. E aí eu sou mesmo. O pior é que eu olhei e eu sou de aquário, enfim. Mas eu acho que foi sorte. Tem gente que tem essa tendência a ter sorte. Eu já falei que eu não tenho, então ela acertou para me deixar chateado. Calma aí que eu me perdi aqui. Vamos lá. A ideia, irmãos, é nós pensarmos o seguinte, será que uma coisa anula a outra? Será que o fato de Deus ser soberano me isenta das minhas responsabilidades? Será que o fato de crer em um Deus soberano tira de mim o peso e o poder das decisões que eu tomo ao longo da minha vida? Olhando para o livro de Ruth de modo muito especial, a gente consegue chegar à conclusão que uma coisa não anula a outra. Olhando para o livro de Ruth, nós percebemos que Deus ele faz coisas sobrenaturais por meio de pessoas absolutamente comuns. Deus realiza milagres extraordinários por meio de gente normal como você e eu. E olhando para o livro de Ruth, a gente vai perceber que Ruth toma algumas decisões, ela tem algumas atitudes, ela decide algumas coisas, ela faz algumas coisas, ela se dispõe a recolher espigas, por exemplo, como a gente vai ver no texto de hoje, mas nós conseguimos ver também, nós que conhecemos toda a história, que ela é responsável pelas suas decisões, mas absolutamente nada foge ao controle de Deus, que está com a sua mão invisível guiando a história dessa mulher. Todos os detalhes do livro de Ruth apontam para um cumprimento de um plano que já fora pré-estabelecido por Deus. Como eu disse, nós estamos na terceira semana. Se você não veio nas duas primeiras, você pode assistir depois. Existem muitos detalhes importantes, algumas aplicações que se conectam a nós. Mas, por misericórdia e graça, eu vou fazer um breve resumo para você ficar minimamente situado. Então, você que não veio nas duas primeiras semanas, mas está aqui hoje, você é uma pessoa de sorte, porque eu vou resumir para você o que a gente falou até então, de modo muito rápido. Havia uma família que morava em Belém, um homem chamado Elimeleque, uma mulher chamada Noemi e 2 filhos chamados Malom e Quilion. Essa família enfrentou crise na região de Belém, onde eles moravam, e eles decidiram ir para um outro lugar chamado Moabe. Era um país próspero, mas era um lugar onde eles não poderiam adorar a Deus, por exemplo. Lá chegando, o marido, Elimeleque, ele morre. Os anos se passam, os filhos se casam, mas logo depois que eles casam, o que acontece com eles? Morreu, lembram daquele cara? Os filhos também morrem, e agora sobra Noemi com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. De repente, chegam notícias em Moabe que a crise foi extinta em Belém, que Deus deu provisão de pão a eles, e essa mulher, Noemi, ela decide voltar com as suas 2 noras também viúvas,
No meio do caminho, uma desiste de acompanhar a sogra, e se você veio semana passada, você vai dar razão para essa mulher que desistiu, porque Noemi era uma pessoa insuportável, para ser bem direto e falando sobre ela, mas a outra, ela segue adiante e ela vai para Belém. Então chegam em Belém Noemi e Ruth, que é a sua nora, e quando elas chegam lá, o texto vai dizer que elas chegam a Belém no início da colheita de cevada, acaba assim o capítulo 1, e hoje nós chegamos ao capítulo 2. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Ruth, capítulo 2, a gente vai ler todo o capítulo. Semana que vem nós vamos para Ruth, capítulo 3, que é a única coisa que vem depois do 2, e assim a gente vai até o final dessa série. O livro de Ruth tem apenas 4 capítulos, então a gente acaba no mês de maio essa série sobre esse livro da Bíblia. Ruth, capítulo 2, a gente vai ler todo o capítulo. Se você não leu a Bíblia durante a semana, hoje você vai ter a oportunidade de ler 23 versículos. O texto vai ser projetado na mesma versão que eu leio, que é a NVI, Nova Versão Internacional, mas se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhando por esses versos à medida que a gente for conversando. Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz respondeu ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita.
Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, obrigado porque a gente consegue olhar para essa história e perceber pontos de conexão com a nossa própria história. Que o Senhor nos ajude a entender isso, a aplicar isso à nossa realidade e a viver isso de modo prático, uma vida que te glorifique, te honre sobre todas as coisas. É a nossa oração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Esse capítulo, então, para que a gente entenda um pouco melhor, a gente vai fazer uma divisão dele em algumas partes, e a primeira dessas partes é exatamente o começo, do verso 1 até o verso 3, onde ele oferece detalhes do cenário, o que está acontecendo ali, e essa primeira parte eu chamaria de providência de Deus. É nessa primeira parte que se concentra esse problema teológico que há até os dias de hoje, onde as pessoas parecem ter que escolher entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. É nessa primeira parte que o escritor do livro de Ruth vai nos mostrar que ambas as afirmações elas são verdadeiras e não podem ser desconsideradas, sob pena de nós incorrermos num grave erro. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do ser humano, a responsabilidade do ser humano não anula de forma alguma a soberania de Deus. Os teólogos vão chamar isso de antinômia. Não sei se você já ouviu falar sobre antinômia, mas é um conceito de que duas verdades que à primeira vista parecem opostas, elas acabam se completando. Duas verdades que parecem se contradizer, na verdade, todas elas são verdade, e é a isso que a teologia dá o nome de antinômia. Por exemplo, na última série, para que você possa entender um pouco melhor, nós falamos sobre a crucificação de Jesus. E nós falamos que muitas pessoas foram responsáveis, em certo sentido, por levá-lo à cruz. E essas pessoas são responsáveis pelas suas ações. Pilatos, pela sua covardia de lavar as mãos. Os líderes religiosos, por armarem um julgamento totalmente injusto para que pudessem prender Jesus e levá-lo até a morte. Judas, por ter vendido Jesus. Nós também, em certo sentido, levamos Jesus para a cruz por causa dos nossos pecados. Mas é importante nós nos lembrarmos sempre que, embora todas essas pessoas sejam responsabilizadas, absolutamente nada fugiu de um plano estabelecido por Deus desde os tempos eternos. O apóstolo Pedro vai dizer que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, ele foi morto desde a fundação do mundo. Deus ele não foi surpreendido em nenhuma dessas decisões, em nenhuma dessas escolhas, em nenhuma dessas atitudes. Embora as pessoas sejam responsáveis, elas estão agindo, mas ao mesmo tempo nenhuma dessas atitudes está fugindo ao plano soberano e eterno de Deus. É fácil entender isso? Não é. Pessoas têm brigado aí pelos últimos séculos nessa tensão. Alguns escolhem abraçar mais um lado do que o outro, mas a palavra de Deus vai nos afirmar que as duas afirmações são verdadeiras. Um outro exemplo, em João capítulo 17, Jesus está orando e ele faz o que nós chamamos de oração sacerdotal. Ele ora pelos discípulos, ele ora por nós, inclusive, porque ele ora por todos aqueles que viessem a crer por meio dessa mensagem. E no meio da sua oração, ele meio que presta um relatório para Deus, quando ele diz o seguinte: o Senhor me entregou 12 e eu estou te devolvendo agora 11, porque um se perdeu, porque era o filho da perdição. Ele está se referindo a Judas Iscariotes, o seu traidor, aquele que o traiu, aquele que o abandonou e aquele que não se arrependeu. Mas é muito interessante a gente perceber que quando Jesus faz essa oração, Judas ainda não o havia traído. E aí você pensa, será que Judas tinha escolha então de não fazer o que fez? Nessas questões a gente não consegue explicar até o final.
A nossa razão, ela explica até determinado ponto, mas é fato que Judas ele pode ser responsabilizado pelas suas ações. Ele fez o que ele queria fazer, mas de um modo misterioso, ele não está fugindo aos propósitos de Deus. Judas é culpado, mas Deus é soberano até mesmo naquilo que ele faz. Uma afirmação mais prática para você entender que duas frases que parecem se contradizer, podem as duas serem verdadeiras. E eu dei o mesmo exemplo de manhã e eu vou falar agora à noite. Benício é a cara do pai que é Flávio. Benício é lindo. As afirmações parecem se contradizer, mas na verdade Benício é fruto de uma antinômia. Você pode conferir depois no fim do culto. Não é algo fácil de nós entendermos, mas ambas as afirmações são verdadeiras e não podem de modo algum serem descartadas. Quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para a história de Ruth, a gente vai perceber que ela decide se levantar, ela decide ir trabalhar, ela decide recolher espigas, ela decide entrar em um determinado campo, mas ao mesmo tempo Deus está construindo a sua história por meio de todas essas atitudes. Ela decide, ela faz, ela se levanta, mas ela não foge do caminho proposto por Deus. Pode parecer muito difícil de entender e conciliar, e é, de fato, muito difícil de entender e conciliar, mas há uma verdade teológica que eu queria que você entendesse no livro de Ruth, é que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. O escritor nos fornece um detalhe muito interessante no primeiro verso. Do nada, ele vai falar assim: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Se você acompanhou o primeiro capítulo, você vai se lembrar que Noemi, ela incentiva Ruth a voltar para casa, e ela diz o seguinte: olha, indo comigo para Belém, você não vai se casar de jeito nenhum, a gente não tem mais parente, eu não tenho mais filho, eu não vou conseguir me casar, ainda que eu me casasse, eu teria que ter filhos homens, e ainda assim você teria que esperar. O escritor, ele parece abrir um parênteses e dizer assim: Noemi não sabe nem do que ela está falando. Ela está tão amargurada que ela não se lembrou que havia um parente, e é sobre esse parente que eu queria falar com vocês. E ele então nos apresenta a esse homem chamado Boaz. Ele vai dizer que ele era um homem rico, ele era um homem influente, e ele pertencia ao clã de Elimeleque, o falecido sogro de Ruth. Lembrem-se que Ruth só se casaria se alguém da própria família a resgatasse. A essa altura, vocês já devem saber o que vai acontecer, mas o escritor, ele fornece e coloca essa informação como quem dissesse o seguinte: guarde a informação que daqui a pouco vocês vão entender melhor. Estou apresentando vocês a esse homem, saiba que ele é da família de Elimeleque, e mais na frente vocês vão entender por que eu estou falando sobre ele. E aí o verso 2 começa com uma atitude dessa mulher. Ruth, ela está lá com a sua sogra, e ela de repente fala para Noemi o seguinte: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir, eu vou trabalhar. Não dá para ficar aqui esperando, não dá para ficar aqui sentada aguardando as coisas acontecerem, eu vou tomar uma atitude. E a sua sogra diz para ela: vai. A mulher nem para falar assim, eu vou contigo, ou vai em determinado lugar que é melhor, o tempo todo ela falou: vai, não tem problema nenhum, pode ir, vou continuar aqui reclamando da vida. E no verso 3, o autor do livro de Ruth, que muitos defendem ser o profeta Samuel, vai nos dizer que ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, e casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Na verdade, o escritor bíblico está usando uma figura de linguagem aqui. Ele está expressando uma forma de ironia quando ele usa esse termo casualmente. A prova disso é que 2 versos atrás ele tinha nos explicado e nos apresentado quem era Boaz, da onde esse homem era, a qual família ele pertencia, e agora ele está dizendo que Ruth, de modo casual, de modo despretensioso, ela simplesmente vai entrar em uma plantação, e a plantação pertencia exatamente a esse homem. Nós vemos aqui uma atitude da parte de Ruth. Ela decide sair, ela decide recolher espigas, mas nós não podemos, sob hipótese alguma, desconsiderar a providência de Deus nessa história. Havia muitos campos. Ela decide entrar em um campo, e essa plantação pertencia a Boaz. Se você conhece a história,
você vai concluir comigo que cada detalhe, cada escolha, cada decisão, por mais que sejam decisões livres, elas estão contribuindo para o resultado final e de um modo espantoso, de um modo que a gente fica até sem explicações. Nós estamos percebendo que em todas essas atitudes, nenhum detalhe está fora do plano de Deus para Ruth e para Boaz. O que parece ser uma série, uma sequência de coincidências, na verdade, nós percebemos que é a mão invisível de Deus guiando a história. E isso é bem verdade ainda hoje nas nossas vidas, irmãos. Por mais que a gente nem entenda, Deus está guiando a nossa história. A Bíblia é recheada de exemplos assim. Deus chama um homem, um profeta, e diz para ele, olha, eu quero que você vá pregar em tal cidade. Ele falou, não vou. E Deus falou, vai. E ele falou, não vou. E Deus falou, vai. E ele decide ir para um outro lugar. Vou pegar um navio, vou para outro canto. O que acontece com esse homem chamado Jonas? Ele é engolido por um peixe. E no final das contas, nessa briga que ele teve com Deus, quem foi que venceu? O próprio Deus. E Jonas, ele acabou indo. Um homem já no Novo Testamento decidiu que ia sair para perseguir cristãos. Eu quero ser um matador de cristãos. Deus tinha outros planos para ele. Deus queria que ele fosse um apóstolo entre os gentios, ou seja, entre os não-judeus. E esse homem chamado Paulo, ele toma decisões livres. Ele escreve uma carta, ele pede autorização dos líderes religiosos para perseguir cristãos, ele vai na estrada de Damasco. Todas essas decisões são livres, mas no meio do caminho ele é encontrado pela graça de Deus e ele não é capaz de resistir a essa graça soberana de um Deus que tinha um propósito na vida dele e ele não foi capaz sequer de argumentar. Deus não perguntou para ele se ele queria, Deus não perguntou para ele se ele sentiu no coração. A mão soberana de Deus está guiando a história desse homem, assim como a mão soberana de Deus guiou a história de Jonas, de Ruth e guia também a nossa própria história, mesmo que a gente não entenda. Olhar para essa história hoje, conhecendo todos os detalhes, olhar para essa história hoje, sabendo o final dela, é muito fácil para nós. Ruth, a essa altura, não sabia quem era Boaz. Ruth, a essa altura, não sabia que Elimeleque ainda tinha parentes ali. Ela toma decisões, essas decisões não são sugestionadas por imaginar que ele pudesse ser. Não, a essa altura, ela simplesmente, a informação que ela tinha era a seguinte: eu não vou me casar, Elimeleque não tem parentes aqui, eu vou atrás de recolher espigas porque eu preciso sobreviver. Mas ao mesmo tempo que ela toma essas decisões, Deus está costurando todos os detalhes para que o plano dele fosse cumprido. Nenhuma das decisões que essa mulher toma está fora do plano pré-estabelecido por Deus para a vida dele. É o que o mesmo apóstolo Paulo, que caiu por terra diante da majestade e da graça de Deus, vai afirmar aos Romanos no capítulo 8, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. É difícil de compreender às vezes, mas é o que a palavra de Deus diz para nós. E se a gente for entrar nessa de ficar pensando algumas alternativas, a gente vai acabar entrando em parafuso. Você consegue pensar, por exemplo, o que teria acontecido se Ruth não fosse trabalhar naquele dia? Está com Covid, deu atestado, não foi, sei lá. Ou o que aconteceria se ela fosse recolher em qualquer outro campo? A grande verdade é que não há essa possibilidade. Ou você acha, de verdade, que se Ruth e Boaz não tivessem se conhecido, eles não teriam se casado, e deles não viria um filho chamado Obed, pai de Jessé, pai de Davi, que foi o grande rei de Israel, todos eles na genealogia de Jesus. Você acha de verdade que o plano estabelecido por Deus dependia mais da responsabilidade humana do que da soberania de Deus? Se a gente for parar para pensar nisso, e achar que nós somos os detentores da nossa própria história e desconsiderarmos o fato de que há um Deus soberano governando sobre as circunstâncias, a gente vai ver que a gente está sozinho no mundo e essa teoria não consegue nem se sustentar por muito tempo. Olhar para esse texto é ser desafiado no nosso intelecto, porque a nossa capacidade às vezes não consegue conceber essas duas verdades, mas é fato que essas duas afirmações são verdadeiras. A grande questão é que nós somos seres finitos, limitados, presos no espaço e no tempo, falando sobre um Deus que é soberano e que governa sobre todas as coisas.
a gente não vai conseguir entender 100%. A gente não consegue entender que há um Deus que é eterno, por exemplo. Se você pensar no conceito de eternidade, a gente conversava sobre isso esses dias no grupo. Nosso grupo sempre começa a partir do texto e termina falando sobre Matrix, efeito borboleta, essas discussões assim. Se a gente parar para pensar no conceito de que Deus sempre existiu, a nossa mente não alcança. A gente vai procurar um início, mas não tem início. É fato que ele sempre existiu. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa fé ela é contrária à intelectualidade? Absolutamente que não. O que eu quero dizer é que nós não somos capazes de explicar um Deus que é maior do que todas as coisas. Se nós fôssemos capazes de explicar Deus, Deus não seria ele, seria a nossa própria inteligência. Algumas coisas que nós não conseguimos compreender e conciliar, nós simplesmente aceitamos por meio da fé, e essas duas afirmações são verdadeiras, e a gente olha para esse texto e a gente percebe isso de modo muito direto. Ela toma decisões livres. Boaz, ele aparece ali naquele exato momento, e a partir deles, Deus vai construindo toda uma história de onde vem o nosso Salvador, o nosso resgatador. A verdade é o que Salomão conclui em Provérbios 16, no verso 1, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A equação ela é simples. Menos B, mais ou menos não. A equação ela é simples. Nós pensamos nas coisas, nós tomamos decisões, nós planejamos o nosso caminho, mas a forma como nós pensamos as coisas, tomamos decisões e planejamos o nosso caminho, já está na esfera da providência de Deus, porque Ele tem um plano e, inevitavelmente, esse plano ele vai se cumprir. Não é fácil entender, mas é o que a palavra de Deus nos afirma. E o texto continua e a gente chega a partir do verso 4, que é um pouco mais simples de entender, porque nós somos apresentados a um conceito que nos faz pensar sobre a providência de Deus, mas agora nós vemos de modo muito prático sobre como a provisão de Deus alcança a vida de Ruth e, como consequência, a vida de Noemi também. O verso 4 vai dizer que naquele exato momento Boaz chegou. Mais uma coincidência, entre aspas. Ela foi parar justo no campo dele, na hora que ela entrou, naquele exato momento aquele homem entra e ele é um homem de Deus. Observe a forma como ele trata os seus servos. Ele chega naquele lugar e a primeira coisa que ele faz é o seguinte: o Senhor esteja com vocês. Os seus servos também eram crentes, respondem: o Senhor te abençoe. Ele então pergunta sobre aquela moça: quem é essa moça aí? Nunca vi, não contratei, o que ela está fazendo aí no meio da minha plantação? E os seus servos então o informam sobre quem é Ruth. E ele chama essa mulher, então, dá instruções a ela e demonstra bondade e compaixão. Ele era um homem justo, ele permitiu que ela colhesse espigas e ele vai além ainda do que a própria lei exigia. Abra a Bíblia comigo, em Deuteronômio 24, 19. Eu acho que está projetado o texto. Se tiver, tá, não precisa abrir não, só acompanhe comigo, que é um pouco mais fácil, mas se você quiser anotar, enfim. Instruções de Deus para o seu povo. Deuteronômio é a repetição da lei, e diz o seguinte: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. É interessante pensar que na lei de Deus havia esse mecanismo de proteção para o necessitado. Havia um mecanismo de proteção para o estrangeiro, que era o caso de Ruth. Havia um mecanismo de proteção para o órfão. Havia um mecanismo de proteção para a viúva, que também era o caso dela, e também era o caso de Noemi. Ou seja, quando os servos estiverem recolhendo, se de repente, por algum acaso ou por algum motivo, caísse um feixe das mãos dele, eles não deveriam pegar no chão e seguir a jornada e recolher aquilo que estivesse no chão. Muito pelo contrário, eles deveriam deixar isso para trás, para que esse feixe que ficou para trás, esse produto que ficou para trás, pudesse socorrer as necessidades daqueles que eram excluídos, por assim dizer. Os pobres, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros. E Boaz, ele vai além disso. Além de permitir que ela recolha espigas no seu campo,
Ele vai dizer que se ela quisesse, ele está interessado nela também, né? E o homem, quando está interessado, começa a amolecer o coração, e ele vai falar para os seus servos o seguinte: olha, deixa essa mulher fazer o que ela quiser aqui. Se ela quiser pegar lá no meio da plantação, deixa ela pegar. Se você deixar cair, não mete a mão que ela vai pegar. E outra coisa, finge no meio do caminho que alguns vão cair assim. Ele vai dizer para os seus servos: deixa cair alguns de propósito para que ela possa pegar. Isso está no verso 15. 16, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. Um homem apaixonado faz coisas bonitas, né? No final das contas, a história de Ruth é também uma história de um romance. Ele está dizendo para os seus servos o seguinte: sabe quando você joga futebol com criança? Que você deixa ela ganhar? Tem uns que não fazem isso, né? O cara quer provar para o filho de 3 anos que ele é melhor do que o filho. Que autoestima desgraçadamente baixa, que alguns têm, né? Mas o normal é que você deixe a criança ganhar. Ou quando você vai jogar videogame, você dá um controle que está desligado, e ela fica 2 horas do seu lado apertando, igual a gente na vida, né? Achando que a gente tem o controle da nossa história, mas não é ele que está guiando o personagem. O que Boaz está dizendo para os seus servos é o seguinte: olha, Ruth é café com leite. Não se preocupem com ela, o que ela quiser fazer, ela vai fazer. O quanto ela quiser pegar de alimento, ela vai pegar. Boaz está, em última instância, demonstrando a essa mulher graça, bondade, compaixão e proteção. No verso 9, ele diz que daria ordem aos rapazes que não tocassem nela. Infelizmente, era comum que mulheres estrangeiras fossem violentadas, molestadas nesse contexto. E ele vai dar essa ordem de forma direta para os seus servos, tanto que Ruth vai concluir isso lá no final, no verso 22, que ela aconselhou a Ruth a ir mesmo com as servas de Boaz, porque em outra lavoura poderia ser que ela fosse molestada. No verso 10, Boaz vai instruir Ruth de modo detalhado sobre como ela deveria proceder. No verso 14, ele ouve que ela está trabalhando o dia inteiro, chegou cedo, não teve tempo nem de sentar, e ele chama essa mulher para perto e oferece a ela uma refeição, suprindo também as suas necessidades. Deus, por meio de Boaz, está dando a Ruth tudo o que ela necessitava. E o que eu acho bem interessante é que no começo nós falamos que Deus faz coisas extraordinárias por meio de pessoas extraordinariamente comuns. A provisão de Deus, ela pode se dar por meios sobrenaturais, como o pão caindo do céu, por exemplo, mas ela pode se dar também por meio da generosidade de pessoas comuns. A provisão de Deus para a vida de Ruth poderia ser pão, chover pão lá na casa dela, caiu uma bisnaga bem grande na cabeça de Noemi, que era insuportável, e de repente a provisão chegar ali até aquele lar. Mas a provisão de Deus para a vida dela se dá por meios absolutamente naturais. Às vezes nós vemos milagres só nas manifestações hollywoodianas. E nós nos esquecemos dos milagres de Deus que são vistos todos os dias por meios naturais. Nós precisamos treinar os nossos olhos para enxergar milagres nas pequenas coisas. Entendemos como milagres só manifestações absurdas, extraordinárias. Um paciente terminal que foi curado por Deus. Amém. Ele foi curado por Deus. Mas do mesmo jeito, você, quando tem algum problema, procura um médico e ele vai te receitar um remédio, um tratamento. Você foi curado por Deus também, por meios naturais. Ele é o dono de todas as coisas. Toda boa dádiva, Tiago vai dizer, e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tudo o que você vê de bom no mundo, boa música, seja ela evangélica ou não, é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Justiça, equidade, bons costumes, bons valores, todas essas coisas são presentes de Deus e nós podemos enxergar a sua mão nas coisas mais naturais que possam existir. Nós precisamos enxergar a mão de Deus nas coisas naturais. O pão não precisou cair do céu. Deus trouxe provisão para aquela mulher usando a vida de um homem, Boaz.
Olhar para isso é ser desafiado, irmãos, que nós podemos ser instrumentos da bênção e da provisão do Senhor na vida dos outros. Não só orando por milagres, mas se dispondo a ser um facilitador para que a ação de Deus alcance o outro. Normalmente nós fazemos essa divisão para nos eximir da nossa responsabilidade. Eu vejo alguém com fome, eu oro, Senhor, manda pão do céu. E aí o pão não vai vir, normalmente, né? E aí você vai dizer, ou a pessoa não teve fé, ou Deus não quis alimentá-la. Tem gente dizendo no Twitter que mendigo tem obrigação bíblica de passar fome. Não sei se vocês viram isso há 2 semanas atrás, esse tipo de absurdo que a gente consegue ouvir ainda hoje. Nós temos a obrigação bíblica de sermos agentes facilitadores para que a provisão alcance o outro. Se eximir da responsabilidade colocando o foco no outro é muito fácil. O que nós somos chamados a entender a partir dessa história é que Deus pode fazer chover pão do céu a hora que Ele quiser, mas o meio que normalmente Ele usa para que as necessidades sejam supridas é por meios absolutamente naturais, e é exatamente isso que Ele faz por meio da vida de Boaz. Ele provê para Ruth por meio da atitude e da generosidade de um homem. Você também pode ser resposta de oração e agente dos milagres de Deus por meios absolutamente comuns aos nossos olhos. Nós podemos ser, irmãos, cooperadores da ação de Deus quando nos dispomos a isso e quando exercemos a nossa generosidade. Olha o que Deus fez na vida de Ruth. Olha o que Deus fez a partir da vida dela. Agora pense que Deus usou um homem comum para que isso tudo acontecesse. De forma bem direta. Você não tem noção do tamanho do que Deus pode fazer a partir da tua vida. Você não tem noção do tamanho do que Deus pode fazer a partir da tua disposição. Você não tem ideia da grandeza que Deus pode realizar na vida de outros a partir da tua generosidade. Esteja disposto a repartir. Use o que Deus te deu para a glória dele. Nós batemos sempre nessa tecla e é fundamental que façamos isso enquanto nos desenvolvemos enquanto cristãos. Tudo o que Deus nos deu tem um propósito, que é ser usado para a glória dele mesmo. Portanto, use o teu tempo de forma sábia. Dedique o seu tempo ao serviço do Senhor, dedique o seu tempo ao outro, dedique o seu tempo para que Deus seja glorificado através da sua vida. Os teus talentos, os teus dons, aquilo que você sabe fazer, use isso para que outros sejam abençoados. Os teus recursos, o teu dinheiro, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui, use isso para que outros sejam abençoados, para que o Evangelho avance, para que o reino de Deus avance, porque Deus não necessariamente vai fazer isso de modo sobrenatural, mas Ele vai fazer por meios comuns, e a nossa igreja é prova disso, a igreja do Senhor é prova disso. Não somos sustentados por dinheiro de política, não somos sustentados por dinheiro de qualquer outra coisa, mas Deus tem nos dado provas ao longo da existência dessa igreja, que por meio de pessoas generosas, que se dispõem a fazer o que Deus as chamou para fazer, é Ele que tem nos sustentado por meios naturais. Eu não preciso abrir a conta da igreja e ver que bateu 2 milhões lá de uma hora para outra. Isso aí não é bênção, é fraude. Alguém foi prejudicado com isso. A gente vê gente dando testemunho, né? Eu abri a minha conta, eu comprei uma meia, não sei se você viu isso, uma meia de R$153, entrei no cheque especial e de repente apareceu na minha conta lá milhões. Tem gente presa por causa dessas coisas ainda. Abre o seu olho que pode ser que isso não seja milagre de Deus. Quantas pessoas estarão no céu que foram abençoadas por meio da tua generosidade? Para de ficar procurando milagre nas coisas sobrenaturais e esteja disposto a ser usado pelo Senhor por meio daquilo que você tem. A provisão de Deus para Ruth se deu por meios absolutamente naturais. E por último, nós vemos no texto também o propósito de Deus a partir do verso 17. A gente vai ver que Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada, carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. E agora começa um diálogo entre Noemi e Ruth. Noemi pergunta: onde você colheu hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você.
Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz, e Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. O propósito de Deus a gente começa a perceber aqui depois do cenário apresentado. Depois da forma como vemos a provisão do Senhor sendo estendida a Ruth por meio de Boaz, nós enxergamos nesses últimos versos o propósito de tudo isso, o porquê disso tudo ter acontecido. Teve a consequência natural, que foi a colheita. Elas estavam com fome, elas tiveram as necessidades supridas, mas teve também o propósito sobrenatural que a gente começa a enxergar nesses versos. Noemi ou era bipolar ou foi transformada pela graça de Deus. Ou por meios sobrenaturais, ou por meios naturais, um comprimido de algum tarja preta, porque essa mulher, há poucos instantes atrás, ela está dizendo o seguinte: a mão do Senhor pesou contra mim, o Senhor me tornou amarga, o Senhor trouxe castigo contra mim, o Senhor me deu um caminho de destruição e amargura. E agora ela está dizendo: bendito seja o Senhor, que não deixou de ser fiel, não deixou de ser leal, não deixou de ser bondoso com os vivos e com os mortos. Ela lembrou até do seu marido, dos filhos que ela tinha perdido, e ela passa a enxergar a bondade de Deus, a mão bondosa de Deus sobre todas as coisas. É o retrato da nossa vida, às vezes, quando nos permitimos ser guiados pelas circunstâncias. A relação que ela tinha com Deus estava baseada nas suas circunstâncias. O humor dela estava baseado no que as circunstâncias estavam trazendo para ela naquele momento. As coisas não aconteceram do modo que ela queria, a culpa é de Deus. As coisas começaram a acontecer e as coisas começaram a caminhar bem, graças a Deus e glória a Deus por isso. É muito interessante, irmãos, que é essa mulher quem reconhece nesse texto o favor e a bondade de Deus sobre a vida delas. Foi Ruth quem trabalhou, foi Boaz quem demonstrou compaixão, mas Noemi começa a entender o que eu estou falando para vocês desde o começo da pregação, que em última instância, embora Ruth tenha trabalhado, embora Boaz tenha sido generoso, em última instância, Deus está trabalhando nos detalhes para que o seu propósito seja cumprido na vida deles. Deus está unindo esse homem a essa mulher. A partir dessa união, gerações passarão e o nosso Salvador e Resgatador Jesus viria até nós. O plano de Deus está sendo realizado e esse plano é perfeito. Eu quero voltar os olhos com você agora para os versos 10 a 12, que dizem o seguinte: logo depois que Boaz demonstra graça para com Ruth, compaixão, misericórdia, o texto vai dizer o seguinte: ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth se espanta com tamanho favor destinado a ela. E a reação dela é bem interessante. Ela sabe que ela não merece. Ela se assusta com isso. Ela pergunta de modo admirado para Boaz: o que é que eu fiz para que você me tratasse tão bem, porque eu sei que eu não mereço, eu sou estrangeira. Naturalmente, Ruth receberia abandono e solidão, mas ela está recebendo ali graça e compaixão, e é nesse ponto que nós nos identificamos com essa mulher no texto de hoje. Ela não merecia, ela nasceu distante de Deus, separada de Deus, ela não merecia absolutamente nada da parte de Deus, ela merecia abandono e solidão por ser quem ela era, mas ainda assim ela é encontrada por esse favor, por essa graça, por essa compaixão e por essa misericórdia que é estendida a ela. Do mesmo jeito nós nascemos inimigos de Deus, separados dele, não merecíamos absolutamente nada, mas do mesmo modo que Boaz é um instrumento de Deus, para que Ruth perceba a graça do Senhor na sua própria caminhada,
nós percebemos a graça de Deus sendo estendida a nós, não por Boaz, que era uma sombra de alguém que haveria de vir, mas por Jesus Cristo, que é o Boaz melhor e verdadeiro, que é o nosso resgatador, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Boaz, nesse texto, é uma representação de Jesus, é um tipo de Jesus. Ele deu a Ruth proteção, provisão, conforto, misericórdia, compaixão e graça. Tudo isso nós também recebemos do Boaz melhor e verdadeiro, que é Jesus, e nós recebemos isso por meio do Evangelho. Essa graça estendida a ela permitiu que Ruth, mesmo sendo estrangeira, ela fosse resgatada, ela fosse acolhida, ela fosse recebida e se tornasse parte do povo de Deus. A graça de Deus que é estendida a nós, ainda que a gente não merecesse, ela nos trouxe até Deus e ela nos tornou parte do seu povo por meio da fé que nós depositamos em Jesus. Do mesmo modo que Ruth, exatamente do mesmo modo, nós, estrangeiros, separados de Deus por causa dos pecados dos nossos primeiros pais, fomos feitos família de Deus por meio da fé em Jesus. Ele viveu a vida perfeita que seríamos incapazes, cumprindo com perfeição a lei de Deus. Ele morreu na cruz, levando o castigo pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele voltará para levar o seu povo para estar com Ele eternamente. Tudo isso por causa da graça de Deus, um favor que nós não merecemos. A única postura digna de alguém que é encontrado por essa graça é exatamente a postura de Ruth. Eu sei que eu não mereço. Eu não consigo sequer entender isso, mas eu sou grato pelo fato de que Deus demonstrou tamanha bondade, estendendo a sua graça a mim. Ela se espanta com tamanha graça estendida a ela. Por que razão eu achei graça aos seus olhos? E Boaz começa a responder como se isso fosse resultado de ela ter tratado bem a sua sogra. Mas ele termina a resposta no verso 12, dizendo o seguinte: que o Senhor te recompense, porque você veio buscar refúgio nele. Quando nós buscamos o nosso refúgio no Senhor, não na nossa capacidade, nós somos alcançados por essa graça que nos perdoa e que nos torna parte do povo de Deus. A graça de Deus não é um presente para quem é justo. A graça de Deus não é uma recompensa para aquele que se comporta bem. A graça de Deus é um presente para quem se reconhece como incapaz, como não merecedor. E uma vez que eu me reconheço como incapaz, eu clamo que eu preciso de um Salvador. E é nesse momento que nós somos abraçados por essa graça. É exatamente isso que acontece com Ruth. Ela não evocou direitos que tinha. Ela não tinha direito algum, na verdade. Mas ela se espanta com tamanho favor estendido a ela. E ela demonstra a sua gratidão para com esse homem chamado Boaz, do mesmo modo que nós demonstramos a nossa gratidão a um Deus que nos amou, que enviou o que tinha de mais precioso, que é o seu Filho, para morrer por nós, e nele nós podemos nos refugiar. É isso que nós aprendemos com Ruth nesse texto, que nós podemos confiar em Deus e buscar refúgio nele. Ele é o nosso refúgio. O salmista vai dizer no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E ele cita que tipo de angústia ele está falando. Ele vai dizer: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa certeza nós podemos ter hoje, única e exclusivamente por meio da mensagem do Evangelho. Ruth, nessa história, é a única até então que não tentou resolver o assunto com as suas próprias mãos. É a única que não tentou fazer as coisas do seu jeito. Como nós dissemos na semana passada, o que ela faz é correr para Deus em busca de segurança. E Deus deu a ela segurança, conforto, proteção, provisão, misericórdia, compaixão e graça. É isso que nós aprendemos com essa mulher. Que se vamos ao Senhor buscar nele o nosso refúgio,
Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É o que Paulo vai dizer aos Efésios. Olhando para esse texto, nós aprendemos com Boaz que nós podemos ser instrumento de Deus para abençoar outros, que Deus tem poder para fazer chover pão do céu, mas normalmente Ele usa pessoas comuns para realizar milagres. Seja você também um instrumento de Deus. Peça a Ele que te use e esteja disposto a fazer isso. E com Noemi, a graça de Deus é tão grande que a gente consegue aprender até com essa mulher nesse texto. Com Noemi, nós aprendemos que mesmo que você tenha sido uma pessoa amarga, mesmo que você tenha ao longo da sua vida problemas na sua relação com Deus, mesmo que você tenha vivido a sua vida cristã com essa prática terrível de culpar o próprio Deus pelas tuas más decisões, pelas tuas más escolhas, pelos teus fracassos, com essa mulher nós aprendemos nesse texto que nunca é tarde para reconhecer a grandeza e a bondade de Deus. Ela teve a oportunidade para se arrepender e ela faz isso. Ela demonstra confiança agora na bondade e na lealdade do Senhor. E essa mesma oportunidade é estendida a nós também por meio do Evangelho. Não importa o quão amargo você tenha sido, se arrependa hoje e busque refúgio em Deus para a glória do nome dEle. Tudo isso, irmãos, só é possível pelo que Deus em Jesus fez por nós, as boas novas do Evangelho. Por causa do Evangelho, nós podemos nos refugiar em Deus assim como Ruth fez. Por causa do Evangelho, nós respondemos a essa mensagem sendo instrumentos do Senhor para abençoar outros, como Boaz fez nesse texto. E por causa do Evangelho, nós podemos nos aproximar de Deus, pedindo perdão e confiando na sua graça e na sua misericórdia, independente de quem tenhamos sido, independente do que tenhamos feito. Nenhum de nós é capaz de pecar além do que a graça de Deus pode nos alcançar. E é isso que a gente aprende por meio dessa mulher.